Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, o Maximiliano Soares, diretor de marketing da NPV Brasil. E a gente vai estar passando um treinamento aqui hoje, mais específico aí para técnicas de venda, que vai ajudar vocês aí bastante na divulgação do produto, na quebra de objeções, de como convencer o cliente. E importante aí vocês estarem fazendo anotação, vai gerar algumas dúvidas. No final a gente vai estar abrindo espaço para tirar as dúvidas, tá? Então faça anotação, que é importantíssimo. Vou tentar ser um pouco mais resumido para que a gente não tome muito tempo, tá? Mas no final a gente vai estar abrindo aí para oportunidade para estar tirando mais dúvidas. Então vamos lá para a gente poder estar começando, eu separei aqui, gente, 5 passos para o fechamento da venda. Isso aqui, gente, não é uma coisa que é inventada. Isso aqui é conhecimento técnico que foi colocado em prática e que funciona. Então, tudo isso que eu vou estar passando para vocês não é uma coisa que a gente pegou, vamos tentar fazer assim ou vamos tentar fazer daquela forma. Isso vocês podem botar em prática, que vocês vão ver que funciona realmente, tá? Tudo isso já foi testado, todas as técnicas que tem por trás de tudo que vocês vão estar entendendo também. Então, assim, coloque em prática que vocês vão ver que vai melhorar bastante a conversão das vendas de vocês, tá? E foi separado em 5 passos de forma simples, tá? Mas que num futuro próximo, quando a gente estiver junto, a gente vai poder estar esclarecendo e detalhando um pouco mais cada ponto. Mas vamos lá, primeiro passo, gente, apresentação individual. Por mais bobo que pareça, eu vejo muito consultor cometendo erro bobo, que, gente, apresentação individual, eu acho que isso serve para qualquer coisa na nossa vida, não só para venda, Eu vejo, já vi e continuo vendo muitos consultores, quando vai atender um cliente, a pessoa nem se apresentar primeiro, não dá um boa tarde, um boa noite, enfim. Já vi alguns consultores fazendo divulgação, não preciso citar nomes também para não expor ninguém, mas que pega o contato da pessoa e às vezes manda uma mensagem lá no WhatsApp, oi, eu tô aqui para fazer sua cotação, preciso de dados tal, tal e tal. E assim, não manda um boa tarde, um se apresenta, enfim. Eu vou estar dando uns exemplos aqui bem simples que vocês podem estar usando, que na prática vocês vão ver que faz uma diferença, até por questão de educação, tá? Mas o primeiro passo, gente, é a apresentação individual, tá? Hoje a gente tem as duas formas que está sendo mais usada para o atendimento, além do presencial, é óbvio, de a gente estar ali cara a cara com o cliente, mas pelo telefone e pelo WhatsApp. De primeiro momento, gente, o principal é pelo telefone. Liga para o cliente, evita mandar mensagem no WhatsApp. O nosso atendimento, eu costumo sempre falar que o cliente, quando ele compra um produto com a gente, quando ele compra proteção veicular, a pessoa está buscando segurança, gente. E isso eu acho que isso fica óbvio e bem claro para todo mundo. E o WhatsApp não quer dizer que não vai mostrar uma segurança para o cliente, mas é um contato muito frio, entendeu? Não gera uma seriedade tão grande quanto uma ligação. Tanto é que vocês podem pegar o exemplo aí, eu acho que eu posso falar isso com toda certeza, que todo mundo já deve ter recebido ligação de cobrança, de pessoal ligando para cobrar dívida, alguma coisa. Por que eles não fazem isso pelo WhatsApp, gente? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que você tem ali de bate-papo. Então, assim, não é uma coisa tão formal. Então, sempre dê prioridade, se você não tiver pessoalmente com o cliente, de ligar para ele, falar no telefone, ouvir a voz dele, ele ouvir a sua voz, tá? E se apresente, tá? Por exemplo, você pegou um contato de alguém que se cadastrou num anúncio que você fez na internet, um comentário que postou lá num comentário que você colocou no Facebook, enfim. Olá, fulano, aqui é o Maximiliano, consultor da NPV Brasil. Eu tô ligando pro senhor para fazer a sua cotação gratuita. Você fez um cadastro lá solicitando a cotação. Tudo bem com o senhor? Ponto, bem simples. Você não perde 10 segundos para falar isso, tá? E aí você vai seguir todo o passo a passo no decorrer do atendimento que eu vou estar passando para vocês aqui também. O WhatsApp, coloque sempre em última instância. Eu sempre eu passo de que forma que eu faço e que funciona. Pegou o telefone do cliente, tentou ligar a primeira vez, é normal. Nem sempre você vai conseguir falar com o cliente de primeira. Às vezes vai dar ocupado, vai dar caixa de mensagem, enfim. Às vezes o cliente vai desligar, ou enfim, não vai poder falar com você naquele momento. Tentou ligar a primeira vez, o cliente não atendeu, espera 1, 2 horas, tenta ligar de novo. O cliente não atendeu, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, o cliente não atendeu, liga umas 5 horas de novo. Não atendeu?
Espera ficar um pouco mais tarde, de repente a pessoa está no trabalho, realmente não está podendo atender, ou não viu o telefone tocar. Deu umas 7 horas, liga pela terceira vez. Se a pessoa não te atender na terceira vez, aí você não vai simplesmente largar o contato ali e não vai entrar em contato com a pessoa. Aí nesse caso, você usa o WhatsApp aí como uma segunda opção, né? E aí você manda no WhatsApp uma técnica, gente, muito básica, mas que funciona. Faça o teste que vocês vão ver. Quando você mandar uma mensagem para a pessoa pelo WhatsApp, faz o seguinte, manda um texto lá. Olá, fulano. Boa tarde ou boa noite. Manda só isso no texto. No texto, 3 palavras. Olá, fulano, boa tarde. Entendeu? Bota o nome da pessoa. E não bota mais nada. E embaixo você grava um áudio se apresentando. Tá? Aí você fala o mesmo exemplo que eu dei do telefone. Olá, fulano, aqui é o Maximiliano, consultor da NPV Brasil. Enfim, você faz a sua apresentação. Por que isso, gente? Por 2 motivos. Primeiro, se você manda um texto com o nome da pessoa, ela vai saber que não é uma lista de transmissão. Então ela sabe que você realmente está falando com ela. E se você tem o nome da pessoa, inicialmente, normalmente a pessoa não tem seu número salvo. Ele vai ficar curioso para saber quem é. Ele fala, quem é essa pessoa? Tá falando comigo, sabe meu nome, tem meu número salvo? Aí você vai mandar o áudio embaixo, a pessoa vai ficar curiosa para ouvir o seu áudio. E como vai ser um áudio de 10, 15 segundos, um áudio curto, a pessoa vai ouvir, porque ela quer saber quem é que está falando com ela. Então você manda um áudio de apresentação. E por um outro motivo, tem pessoas que têm aquele bloqueio lá para ninguém ver quando recebe uma mensagem, né? Não fica aqueles tracinhos azuis, você não sabe se a pessoa viu ou não sua mensagem. Só que quando você manda um áudio, se ela ouviu, automaticamente você vê azulzinho lá no áudio, então você consegue saber que ela realmente viu aquela mensagem. Então ali você sabe se a pessoa realmente viu ou se ela te ignorou, entendeu? Porque se ela tem aquela opção e você mandou só texto, você não sabe se a pessoa viu a mensagem ou não viu. Enfim, então o áudio ele te ajuda nisso também. Então manda um texto, manda um áudio. Se a pessoa não te respondeu, ouviu o áudio e não te respondeu, faz o mesmo procedimento que você fez pelo telefone. Tenta mais tarde, tenta no dia seguinte, entendeu? Mas como eu falei, deixa sempre por último a opção do WhatsApp, tá? Vamos lá. Segundo passo, gente. Qual é o segundo passo? Sondagem. Isso aqui eu vou te dizer que de todos os atendimentos que eu vi, assim, dos consultores fazendo, 90% não faz a sondagem. E a sondagem, gente, é um ponto importantíssimo de qualquer venda, tá? Para quem não sabe, o que é a sondagem? Sondagem é você buscar algumas informações do cliente importantes que você vai poder usar essas informações a favor dele ou contra ele na hora do fechamento, tá? Então é um passo que eu vejo que 90% dos consultores não fazem. E às vezes por não ter sondado antes, o consultor acaba perdendo a venda, tá? E a sondagem em si. Então eu botei 3 perguntas aqui que são perguntas-chave, gente, de sondagem que vai ajudar vocês na hora do fechamento. Vamos lá. Pergunta se a pessoa possui proteção veicular e se ela tem qual. Parece simples, mas isso aqui vai te dar o rumo da conversa. Se a pessoa falou que não tem, você já sabe que é uma pessoa aí com grande chance de fazer uma adesão a 350. Você já sabe que por ela não ter, vai ficar mais fácil para você negociar, ela não vai ter um contra-argumento. Então isso vai direcionar a sua venda. Se a pessoa falar que tem, então você já sabe que vai seguir um outro caminho. Se a pessoa já tem, de repente vai ser um caso de migração. Então você já tem uma base para que ramo vai a sua conversa. Procure saber qual que ela tem. E daí cabe de importância você conhecer os concorrentes. Gente, pesquisa na internet. O que não falta hoje é informação na internet. Qualquer concorrente que você pesquisar lá na internet, você vai ter acesso à tabela de preço, você vai ter acesso a regulamento, que a maioria tem disponível no site, você vai ter acesso enfim, a quase tudo. Então é importante conhecer os concorrentes, né? Porque isso vai servir para você de argumento na hora de fechar a venda. E eu vejo que muita gente às vezes nem pergunta se a pessoa tem ou não tem. Uma segunda pergunta, chave também, que te ajuda. Pergunta se é a primeira que ela está vendo ou se ela já viu outras. Se ela já viu outras, quais? Por quê? Isso aqui vai te ajudar na negociação com o cliente. Se é a primeira que ela está vendo, você já sabe que possivelmente essa venda no final, se você não fizer uma boa venda... Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Se você não... Isso aqui vai te dar um direcionamento no final de que maneira. Se você não fez uma boa venda, se você não foi muito incisivo, se você não conseguiu convencer o cliente,
Se você não fez essa parte da sondagem, você vai receber uma resposta que é normal no final. Beleza, eu vou ver que eu estou analisando aqui e depois eu entro em contato. Ou estou vendo tal e depois eu entro em contato. Por quê? Porque você não perguntou, você não sabia que a pessoa estava vendo outras. Se você sabe que ela já está vendo outras, você já tem contra-argumento de que maneira? De repente, cobrir um preço. A gente sabe que tem ocasiões aqui que a gente consegue cobrir o preço. De repente, negociar melhor a questão da adesão. De repente, saber argumentar mais quando for falar de taxa de rastreador. Então é importante você saber qual ela viu e quais ela viu. Quais ela viu. Por quê? Você sabendo quais ela viu. E se você conhece a concorrente, você entra num tópico importantíssimo da questão da segurança. A gente sabe que 95% das associações no Brasil não são regulamentadas pela APV. Então é um argumento que vai servir na maioria dos casos. Pesquisa lá no site da APV, vê se aquele que a pessoa está pesquisando é associado à APV ou não, se faz parte do FGRS. Então são pontos que você vai descobrir do cliente na sondagem, que você vai contra-argumentar e mostrar para ele o diferencial da nossa. Então é importante essa parte da sondagem. Terceira pergunta. Isso aqui, gente, é o que vai te ajudar e muito na hora do fechamento. Pergunta qual o principal ponto que ele está avaliando. O que vai fazer ele tomar a decisão de fechar. Isso aqui tu vai saber o que você vai abordar na hora do fechamento. Se o cara te falar, não, eu estou procurando uma associação que seja segura, uma associação que tenha um produto de qualidade, eu estou procurando uma que tenha mais reboque, eu estou procurando uma que tenha um preço mais barato, eu estou procurando uma que, enfim, está ali um rastreador de qualidade. Enfim, tu vai buscar saber o que realmente o cliente está procurando. E isso você vai trabalhar em cima daquela necessidade dele. Se você sabe que o cara está procurando preço, é um cara que você sabe que você vai ter que negociar no final. Então você vai precisar de alguns argumentos maiores. Se você sabe que é um cara que está procurando segurança, você sabe que o ponto que você tem que bater é a APV, é o FGRS, é mostrar para o cliente o índice de satisfação da empresa. Então, gente, são detalhes importantes, são perguntinhas básicas que te ajudam no fechamento. E eu vejo que 90% dos consultores não pergunta nem o que realmente o cara está procurando. O cara vai lá, manda o modelo do veículo, ele vai lá, faz o documentozinho de cotação e envia para o cara, ó, seu preço ficou X. E não tem uma negociação em si. E são detalhes que faz a total diferença na hora da decisão do cliente. E vocês vão ver, eu vou estar mostrando para vocês, que já foi provado, gente. 90% das pessoas não tomam decisão pelo preço que ela está pagando no produto. Isso eu vou mostrar para vocês no final, tá? Vamos lá, terceiro passo. Apresentação do produto. Aqui que entra alguns pontos que a partir de hoje vai ser obrigatório todo consultor falar, tá? Eu no final vou estar mostrando, eu vou dar um resumozinho e mostrar para vocês o que vai ser obrigatório, mas a obrigação vai vir a partir daqui, a apresentação do produto, como eu falei com vocês. Vocês estão vendendo um produto e se você não passar a informação correta, você pode até fechar a venda. Para você, beleza, você fechou sua venda, pegou o seu dinheiro de adesão, está no teu bolso, ótimo, fez o seu trabalho. Só que se você não passar as informações obrigatórias, é um cliente que lá na frente vai dar um problema, é um cliente que lá na frente vai gerar um prejuízo. Tudo isso causa, além de prejuízo, constrangimento às vezes para o próprio cliente, reclamação que vai vir depois, às vezes até processo por uma falta de informação, tá? Então, na apresentação do produto, gente, vamos lá. Antes de enviar a cotação, passar informação. Eu vejo muito consultor errando, quando está fazendo um atendimento, de quando às vezes está falando com o cliente ali, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, já manda direto o preço da mensalidade do cara. Não passa a informação primeiro. É óbvio que se você não passa a informação, o que a pessoa vai comprar de primeiro, gente? Ela vai comprar o preço. Ela vai, pô, aqui tá 180, pô, na outra tá 150, eu vou pra lá que tá mais barato. Mas por que ele vai pra lá que tá mais barato? Porque você não passou a informação. Você não justificou aquele preço ali. Ó, o nosso preço é X, mas você tem Y, Z, enfim, você tem vários benefícios. Então, antes de passar a cotação, antes de enviar o preço da mensalidade dele, você tem que mandar as informações, tá? Primeira delas, no caso de atendimento no WhatsApp, tem um texto de divulgação que algumas pessoas, eu vi que algumas pessoas usam, que eu achei muito bacana também, inclusive eu uso e é bem legal, que tem aí o link da APV, tem o link da FGRS, do Facebook, tem algumas informações relevantes da cobertura. Esse texto eu vou estar mandando depois lá no nosso grupo, tá? Para vocês poderem estar duplicando esse aí para os clientes também, tá? E
eu vou estar passando também lá. A PPA é importante, na verdade não é importante, é obrigatório você passar a PPA para o cliente. O que é a PPA, gente? É o Programa de Proteção Associado. É aquele documentozinho que a gente tem em PDF lá que fala sobre todos os detalhes sobre o produto, o que é coberto, tá? Tem aqui uma observação: enviar a apresentação em PDF, áudio e vídeo. Isso aqui, gente, é neurolinguística, isso aqui é normal, todo mundo tem um sistema representacional. Tem pessoas que é mais auditivo, tem pessoas que é mais sinestésico, tem pessoas que é mais visual. E por que eu estou colocando isso aqui? Enviar. Por que você vai enviar a mesma informação de 3 formas diferentes? Tem pessoa que, se você enviar a apresentação somente em PDF, ela nem vai abrir o documento. E às vezes, se ela abrir, ela não vai ler o que está escrito lá. Tem pessoas que, se você mandar um áudio, normalmente se for um áudio longo, tem pessoas que nem vai ouvir. E às vezes vídeo é uma coisa mais interativa, tá? E um vídeo, para uma pessoa que é mais visual, ela vai preferir assistir o vídeo do que abrir o PDF. Uma pessoa que é mais analítica, ela vai preferir abrir o PDF, ver o que está escrito, do que de repente ver o vídeo ou ouvir o áudio. Uma pessoa que é mais auditiva, ela vai preferir ouvir o áudio e escutar as informações que você está passando. Aqui você não sabe o sistema representacional da pessoa, então você não sabe exatamente o que você tem que mandar. Por isso você vai usar as 3 formas. Você vai enviar a apresentação, logo embaixo você vai gravar um áudio explicando os benefícios para o cliente. Eu tenho um exemplo de áudio também que eu uso com os meus clientes e que dá certo, que eu vou passar para vocês no grupo também. E vai mandar um vídeo de apresentação. A gente tem um vídeo lá explicando a PPA, que o Nathan fez, muito bem explicado, muito bem resumido. Um vídeo de 3 ou 4 minutos, se eu não me engano, que fala sobre todos os benefícios que o cliente tem quando ele compra a NPV hoje. Então você vai enviar essas informações para o cliente. Eu vejo que tem consultor vendendo o produto, mas nem explica o que o cara tem direito. O cara não sabe que ele tem assistência pet, o cara não sabe que ele tem assistência residencial, o cara não sabe do clube de benefício. Às vezes o cara nem dos benefícios sabe que tem rastreador, mas não sabe os benefícios que tem o rastreador. E tem muito consultor pecando nisso, tá? Então, a partir de hoje, todos os clientes que vocês atenderem, vocês vão ter que mandar essa PPA para eles estarem entendendo os benefícios que ele tem, tá? Um outro ponto importantíssimo. Gente, eu acho que isso aqui é o pior erro que o consultor pode cometer, é não falar sobre a APV. Gente, a gente tem uma ferramenta absurda ao nosso favor, que 95% das proteções veiculares no Brasil não tem. E eu vejo que tem consultor que não fala da APV. Isso é um absurdo, né? E a APV, além de ser uma segurança muito grande para o cliente, é o que ajuda a gente na argumentação de que ele tem a quem recorrer caso aconteça alguma coisa. Tem muita gente hoje que tem um pé atrás com associação, com cooperativa, porque acha que vai dar golpe, né? Hoje a gente tem um órgão regulamentador para isso, e eu vejo que muito consultor não fala sobre isso. O tempo aqui ele vai estar encerrando, gente, da sala. Eu vou estar fechando a sala aqui. Eu vou pedir para vocês entrarem novamente no link para a gente poder estar dando continuidade e prosseguir aqui no treinamento, tá? A gente já está basicamente no final, a gente já está encerrando, mas eu preciso concluir porque tem mais informações importantes. Então a sala ela vai ser fechada agora, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem de novo lá no WhatsApp, clicar no link e entrar novamente para a sala para a gente estar continuando, beleza? A qualquer momento a sala vai fechar aí. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Então vamos lá, como eu estava falando, principal ponto, sempre fala sobre a APV. Gente, isso vai te ajudar muito a argumentar com o cliente sobre a segurança. Quando eu te falei, quando o cliente ele compra a segurança. E isso aqui eu acho que é um dos pontos mais fortes que hoje nós temos e que podemos usar a nosso favor e também contra as outras que não têm, né? Sempre deixa claro para o cliente que normalmente ele vai estar pesquisando outras. Sempre fala para o cliente, ó, antes de você fechar com qualquer outra associação, pesquisa lá no site da APV, você já vai ter mandado o link para ela se você estiver seguindo esse passo a passo. Pesquisa lá no site da APV, vê se essa associação ela é regulamentada, para você saber se realmente quando você precisar você vai ter a quem recorrer, se a empresa deixar a desejar em algum ponto. Sempre coloca essa pulguinha na orelha do cliente que ele vai pensar, pô, ele vai abrir lá o site, a maioria não são. Caramba, não é. Será que é seguro? Pô, acho que vale mais a pena eu fechar com fulano de tal, porque lá, pelo menos eu tenho a quem recorrer se acontecer alguma coisa. Então, sempre explique sobre a APV. FGRS também. Gente, 99% das associações não são filiadas à FGRS.
Isso é um outro argumento muito forte que a gente tem que usar na venda. FGRS, Fundo Garantidor de Risco Sistêmico. Primeiro, quem não sabe já está errado de não saber, né? Nas nossas apresentações já tem, e se você não assistiu a apresentação, aí é um erro do seu líder, pede para ele te explicar. Mas é uma outra proteção a mais para o cliente também, tá? Falar sobre o FGRS, hoje só 51, tá? No próprio site da FGRS também tem escrito lá, apresentando todas que são afiliadas, né? Que é como se fosse um seguro do seguro. Isso é uma proteção a mais para o cliente. Então sempre fale também sobre o FGRS. Ressalta o diferencial do rastreador. Isso aqui, eu vou dizer meu ponto de vista como cliente, porque além de trabalhar na NPV, antes mesmo de trabalhar na NPV, eu já era cliente da NPV. E o que me fez comprar o produto, gente, foi esse diferencial que é muito top. Eu vou te dizer que eu, pelo menos, nunca vi nenhuma que o rastreador faz o que o nosso faz. Então, sempre ressalta esse diferencial. Tem um videozinho que eu gravei, inclusive, lá no nosso link compartilhado, tá, gente? Para quem não sabe, lá no nosso grupo tem um link, que eu vou até mostrar para vocês aqui, tá até aberto aqui. Esse link aqui tem vários materiais aqui, apresentação de negócio, tem a PPA aqui se você não tiver no celular, o regulamento, tabela de preço. Se você vir aqui em imagens, tem várias imagens que você pode divulgar, né? Imagens inclusive de serviços prestados, enfim, tabela de avulso. Use isso aqui a seu favor. De repente você não tem lá tudo no seu celular, abre aqui, você baixa na hora. O videozinho do rastreador tem aqui também, ó. Tem vários vídeos aqui, propaganda do Zico, a apresentação da PPA, como eu falei, né? Tem aqui também a explicação, esse vídeo aqui, ó, a explicação do rastreador. Aqui ele mostra para o cliente na prática como funciona o nosso rastreador, o que ele pode fazer com o nosso rastreador. Manda esse videozinho para ele. Isso é importante, ele vai entender o diferencial desse rastreador. E muitos fecham por conta disso. Eu digo eu como cliente, eu fechei por conta disso, tá? Oferece os adicionais, os avulsos, tá? Eu vejo que muitos não oferecem, tá? Às vezes tem medo de achar que a mensalidade do cliente vai ficar mais cara e o cliente vai recusar por conta disso. Gente, eu já falei que o cliente ele não compra pelo preço, tá? Eu vou falar isso mais à frente, mas vocês vão entender. E o avulso, vocês têm que pensar no seguinte, gente, é um benefício a mais que você está dando para o cliente. Entenda da seguinte forma, quanto mais benefício e mais proteção você der para esse cliente, mais satisfeito ele vai ficar quando ele precisar. Porque eu vou te dar um exemplo simples. Digamos que o cliente, sei lá, teve algum acidente, algum problema, quebrou um vidro lateral dele, por exemplo. Se ele não tem um adicional do vidro, ele não vai ser coberto. Se você não explicou de repente isso para o cliente, de repente o cliente ele não entendeu, pode ser que até o cliente fique chateado com isso. Mas se é um cliente que tem esse avulso, que tem essa proteção, é mais um motivo de ele ficar satisfeito, porque ele vai ser coberto por aquilo ali. Então é importante, porque você está dando um benefício a mais para o cliente. E pensa agora pelo seu lado. Quanto maior a mensalidade do cliente, maior é o seu recorrente, né? Então venda também um avulso. Eu vejo que tem um índice muito baixo de vendas de avulso. A maioria não vende os adicionais, gente. Os adicionais é importante não só para aumentar a mensalidade do cliente e aumentar o seu recorrente, mas também aumentar os benefícios do cliente, tá? Enviar o documento de proposta de cotação e explicar o valor. Lembra que eu falei lá no início? Antes de enviar a cotação, passa a informação. Nunca envie a cotação do cliente antes de passar todas essas informações, gente. Por quê? Quando você enviar o documento, a proposta de cotação lá para o cliente, que ele vê a mensalidade, seja ela alta ou seja ela baixa, ou seja lá com qual ele esteja comparando, ele já sabe os benefícios que você oferece. Então o preço ele justifica. Eu te digo isso porque comparado às maiores que a gente tem hoje no mercado, eu não preciso citar nomes, a nossa tabela ela ainda é mais barata do que as maiores no mercado. É óbvio que vai ter algumas muito mais baratas do que a nossa, porque a gente sabe, a maioria não tem afiliação da PV, FGRS, não oferece os benefícios que a gente oferece, enfim, vai ter mais barato, é óbvio que vai ter mais barato. Só que se ele pega de repente uma que está 5, 10 reais mais barato, mas ele vê que não é protegida pelo AEPV, que não tem o FGRS, que não tem o rastreador, que não tem todo o diferencial que nós temos, ele vai saber analisar com mais precisão. Pô, aqui está 5, 10 reais mais caro, mas vale mais a pena por conta disso e disso e disso. Então nunca envie a cotação antes de enviar as informações. Se você simplesmente enviar a cotação
Sem enviar informação, você vai estar jogando o cliente no lixo, você vai estar desperdiçando uma venda, né? Porque às vezes o cliente não vai fechar com você porque ele não viu a vantagem de fechar com você, tá? Se ele vê só a cotação, ele vai ver só o preço que você está mandando para ele. Então isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? Quarto passo, quebra de objeções. Aqui é depois que você já apresentou para o cliente, você já conversou com ele, já mandou todos os benefícios, é normal. Dificilmente você vai pegar um cliente que depois que você mandar os benefícios, mandar a cotação, cara, beleza, gostei, vamos fechar. Vou te dizer que 90% não vai acontecer isso. 90% dos clientes que você pegar, o que vai acontecer depois que você passar tudo? Vai vir as objeções. Poxa, mas eu não gostei disso, ou de repente isso ficou muito caro, ou de repente aquilo. E se você não souber quebrar essas objeções, você perde a venda, tá? Então, eu acho que é um dos pontos que vai te ajudar na hora de fechar, é você saber quebrar as objeções que o cliente vai ter, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, os mais comuns, as objeções, as principais objeções que os clientes hoje têm. Primeira delas, e eu vejo muito consultor falando que tem dificuldade com o preço de adesão, que o cliente sempre reclama que a adesão tá cara, que a adesão isso, que a adesão aquilo outro. Gente, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, e como eu falei com vocês, isso vocês podem, eu não vou ter muitos detalhes aqui porque a gente não vai ter muito tempo, mas isso vocês podem pesquisar na internet depois. Já foi feito várias pesquisas, já foi comprovado que o que faz a gente decidir a nossa compra, seja ela qual for, não é o preço. O preço, na escala, está em terceiro lugar na hora da decisão do cliente. Alguém se arrisca em falar aí qual é a primeira opção que o cliente analisa antes de tomar a decisão? Alguém se arrisca? Ninguém? Não tem medo de errar não, gente. O produto tem que ser bom. É a primeira coisa. O produto vale o preço. O produto é bom. Então eu fico com o produto, independente do preço, é o melhor. Obrigado aí pelo compartilhar, Marcos. Mas não é o produto também. Por incrível que pareça, o produto é o segundo colocado. O primeiro colocado, o que o cliente primeiro avalia antes de tomar a decisão? É o atendimento. Gente, bote você mesmo como exemplo. Estou falando que o preço não é importante? Estou falando que o produto não é importante? Não. Eu estou falando que o ponto que 90% das pessoas avaliam na decisão é se ele foi bem atendido, como que foi o atendimento, se o vendedor foi sincero, se o vendedor passou as informações corretas, se o vendedor passou a segurança que ele precisa para comprar o produto. Sim. Deixa eu dar só uma palavrinha pro pessoal, pode ser? Sim, sim. Se só puder ser um pouco breve, beleza. O porquê o Max falou atendimento. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. A gente tem o nosso cargo-chefe, nosso garoto propaganda, que é o Zico, tá? Mas se o cara te conhece, ele vai te dar muito mais credibilidade do que a foto do Zico. Exatamente. Entendeu? Eu ia tocar nesse hoje ponto aí. Essa associação, 90%, ela começa pela indicação ou 10% você consegue fechar o carro sem conhecer a pessoa. Né? Eu sei porque é experiência própria. Exatamente, Augusto. Os meus clientes são parentes, são amigos de amigos e assim vai. Muito bem colocado aí, Augusto. Obrigado por compartilhar. Exatamente isso que ele falou. Inclusive eu ia estar citando isso também. O cliente, gente, ele a primeira coisa, ele não compra o preço, ele compra você. Se você não soube se vender, se você não passou uma segurança, seu produto pode ser o mais barato do mercado. Ele não vai comprar, porque ele não sentiu segurança em você. Isso é comprovado, vocês podem pesquisar isso depois na internet. Então o atendimento é a prioridade número 1, tá? É óbvio que o cliente analisa preço, é óbvio que o cliente analisa o produto, como o Marcos muito bem falou aí. O produto, a qualidade do produto é o segundo colocado nesse índice. Depois de ele ter tido um bom atendimento, ele vai analisar a qualidade do produto, tá? Então, quanto ao segundo ponto, vocês podem ficar de cabeça super tranquila que a gente tem um dos melhores produtos do mercado em questão de qualidade. Isso eu falo de boca cheia, não por trabalhar, por representar a NPV Brasil hoje, mas por ser cliente da NPV Brasil. Como eu falei, eu já uso o produto. Então, eu sou um cara que eu não vendo aquilo que eu não compro. Então, se eu comprei,
eu posso vender, porque eu sei que é um bom produto, tá? Então o cliente ele não compra pelo preço. Como eu falei, eu ia citar um exemplo meu pessoal. Eu trabalhei numa escola, fui vendedor de cursos, né? E lá nesse curso, a gente ganhava uma porcentagem na matrícula, quando a gente fechava um aluno, né? E lá, o preço sugerido pela escola, a matrícula era 430, sendo que a gente podia negociar com o cliente até 380, que era o mínimo ali que a gente podia chegar. Sendo que se a gente tinha um preço livre, a gente não podia diminuir abaixo de 380, mas a gente poderia aumentar acima de 430. Gente, eu tenho registro de todas as minhas vendas e eu fiz mais de 200 vendas lá. Eu vou te dizer que 70% das minhas vendas lá foi matrículas acima de R$700. E eu tenho, inclusive eu não sei se... Carlos é um amigo que trabalhou comigo lá, não sei se ele está na sala. Hoje ele é consultor da NPV também. Eu não sei se ele está hoje na apresentação, mas se ele tiver, ele vai poder confirmar isso. Ele trabalhou comigo lá. Todo mundo me perguntava, cara, eu tenho dificuldade de vender a 380. Como que você consegue vender a R$700, R$800, R$600 acima do preço? Então, isso, gente, foi o que eu falei. A pessoa ela não compra o preço, ela compra você primeiro. Tá? E tudo isso, gente, eu tenho como provar, tenho como mostrar pra vocês, não tem necessidade nenhuma de estar mentindo sobre isso aqui pra vocês. Então não se preocupa de falar de adesão de 350, né, que é um grande contra-argumento aí dos clientes. Se você fez uma boa venda, o cliente ele vai pagar sim esse valor. Uma outra objeção que normalmente as pessoas têm é quanto à taxa de rastreador. Eu não lembro com quem que eu comentei esses dias, mas... eu não vou dizer que todas, é óbvio, se eu falar que todas eu estou mentindo, mas eu vou dizer que a maioria das minhas adesões foram feitas a R$350 mais os 150 do rastreador, ou seja, R$500. Gente, se eu consigo, por que um ou outro não vai conseguir? Foi o que eu falei, é só você saber vender, tá? Porque eu sei que tem a questão do argumento, da taxa do rastreador, que é 150, que é isso, que é aquilo outro, mas não é o que você vende, é o como você vende, tá? E o que é mais interessante é que aqui você tem o poder de negociação na sua mão, você não tem noção do quanto isso beneficia a gente como vendedor poder negociar, ter os 350 livre para a gente de repente dar um desconto, negociar o rastreador. Então é só você saber vender. Se você mostrar os benefícios, se você explicar o porquê daquilo ali, a facilidade que você tem de repente parcelar, eu posso depois estar passando mais alguns detalhes, não tem como detalhar tudo aqui porque a gente não tem tempo, mas de como você fazer melhor essa venda. Mas se você souber apresentar o produto, ele não vai ter essa objeção. Preço de mensalidade, a gente tem muito objeção também quanto ao preço de mensalidade. Poxa, lá em tal lugar ficou R$10 mais barato, lá em tal lugar ficou R$5 mais barato. É uma objeção comum que os clientes têm. Como que você quebra essa objeção, gente? É o que eu falei, o cliente ele só vai ter essa objeção no final se você não fez uma boa apresentação do produto, tá? Então, se você sabe que o cliente está questionando o preço, alguma coisa do produto ele não entendeu. Mas como que você quebra essa objeção? Mostra para ele, ou melhor, pega com ele de onde ele está comparando. Beleza, o preço está caro, mas comparado a quê? Porque você pode pegar aí, por que a Coca-Cola custa R$8 e por que o Guaraná Jesus custa R$4? Vai falar que a Coca-Cola é caro. É caro comparado a quê? Você tem que ter alguma coisa para comparar. Ele vai te falar, não, eu acho que a sua tá cara porque em tal lugar ficou X, ficou mais barato. E se você fez o trabalhinho de casa, se você estudou a concorrência, se você entendeu realmente o seu produto, você vai saber argumentar. Tá, tudo bem, eu entendi seu argumento, mas sabe por que lá é mais barato? Porque lá eles não são regulamentados pela APV, lá eles não têm o FGRS, lá veículos até tal valor não tem rastreador, então isso é um custo a menos para a empresa. Lá, isso. Se você abrir o Reclama Aqui, você vai ver um monte de reclamação e você pode até pegar algumas e enviar para o cliente. Então você tem contra-argumentos daquilo ali, para você quebrar aquela objeção, tá? Concorrente mais barata. Se você de repente, eu cito isso como um exemplo de migração, se você pega, mas lá tá mais barato, eu não preciso meter esse detalhe, é óbvio, cada caso é um caso, a gente sabe que a gente consegue cobrir o preço em alguns casos, tá? Então se o cliente argumentou essa questão de lá tá mais barato,
pega o boleto dele lá, vê quanto que ficou, passa para o seu líder, vê se tem possibilidade de negociar, de chegar ao mesmo valor, mais barato ou pelo menos próximo, tá? E você não pode perder a venda por não saber quebrar uma objeção, tá? Isso aqui eu coloquei como exemplo porque eu vi algumas dificuldades de, às vezes, a pessoa faz um anúncio na internet, às vezes posta alguma coisa no Facebook, a pessoa vai lá, se cadastra, e aí quando você liga para a pessoa, não, mas eu não sei do que se trata, ou não me cadastrei nesse anúncio, não comentei nada, não pedi contato, enfim. Como que você quebra esse argumento? Primeiro, gente, que se a pessoa falou isso, se ela deu essa objeção, né, primeiro que ou tem muito tempo que ela se cadastrou e você não entrou em contato com ela, esse é o primeiro ponto, ou seja, você está errado nesse caso, porque quando a pessoa pede uma solicitação, você tem que responder o mais rápido possível, tá? Então, primeiro, se você não entrou a tempo o suficiente, e outro motivo que pode de repente acontecer, realmente em alguns casos acontece, de repente não foi a própria pessoa que fez, de repente foi a esposa, foi o filho, alguém que estava mexendo, e em alguns casos, às vezes, o cara dá um de maluco, realmente. O cara cadastrou e fala que não cadastrou. Não sei se o Renan tá na sala também. Aconteceu isso com ele ontem, inclusive. 2 vezes, na verdade. De uma pessoa que ele entrou em contato e a pessoa falou que não tinha se cadastrado e nada. Nesses casos, gente, foi até o exemplo que eu citei pra ele. Se ele tá dando uma de maluco, dá uma de demente também, finge que tu não sabe. Ah, ele falou, não me cadastrei. E aí você pergunta, poxa, porque eu recebi seu nome. Aí confirma com o cara, seu número de telefone é tal? Ah, meu número é esse. Seu nome é tal? Meu nome é esse. Não tem como a pessoa falar que não foi. Óbvio que foi ela, ou foi alguém. Aí você pergunta, poxa, será que você tem uma esposa, um filho que de repente se cadastrou e você não sabe? Ele vai te dizer se sim ou se não. Seja sim ou seja não, independente da resposta que ele der. Você fala, não, tudo bem, não tem problema não, tá? Desculpa, de repente pode ter sido realmente um engano, de repente eu confundi o seu número, tá? Mas qual é o modelo do seu carro? Vai dar um de maluco igual o cara, filho. Às vezes o cara, pô, não, o modelo do meu carro é tal. Não, tudo bem, qual é a proteção que você usa hoje? Ah, eu uso a proteção tal. Aí você vai começar a conduzir. Às vezes, de repente realmente foi um erro, mas que pode se tornar uma venda. E aconteceu isso com o Renan ontem. Eu falei, cara, o cara deu um de maluco? Dá um de maluco. E ele deu e deu certo. O cara, não sei se realmente ele não tinha se cadastrado, se ele estava dando de maluco, mas o cara tinha uma moto, já está em negociação, ele foi lá, fez a cotação, possivelmente vai fechar também, entendeu? Como eu falei, é você saber quebrar a objeção. O cara perguntar, já tem uma proteção, por que eu mudaria? De repente você está tentando convencer um cliente que já está na outra, né? Não vou ser repetitivo. É só você conhecer a outra e mostrar as diferenças da qualidade hoje que a NPV tem, do que a outra não tem, do FGRS, do APV, enfim, tá? Isso aqui eu coloquei agora, inclusive, porque o Marcos, né, acabou de me dar essa objeção, que um cliente falou para ele que gostou, achou bacana, gostou do preço, mas falou que a sede fica muito longe. Ele falou, não, mas a sede fica muito longe da minha casa, eu vou ver uma que é mais próximo. Gente, primeiro, o cliente não precisa ir na sede para fazer nada. Então, isso você tem que deixar bem claro para ele. Não, mas a sede não tem problema ela ser longe da sua casa. Inclusive, você cita, a maioria não são nem no Rio de Janeiro. Isso é real. A maioria a sede é São Paulo, Espírito Santo, em outros estados. Isso, por ser aqui no Rio de Janeiro, para a gente é uma vantagem. Mas você deixa claro para o cliente. Tudo que você precisar, você não precisa ir na sede para resolver. Você tem um aplicativo, você tem a central 0800, você tem o telefone, então você não precisa ir até a sede. A sede é uma sede administrativa. Ela fica aberta para o cliente também? Fica aberto. Se você quiser fazer uma visita, alguma coisa, você pode ir até a sede. Mas não tem a necessidade do cliente ir até a sede. Então isso é um argumento que, se você perder por conta disso, pode ter certeza que não foi por isso que o cliente não fechou. Não é por ser longe, foi alguma outra coisa, tá? Mas vamos lá. Quinto passo, e aí de suma importância, que é o que vai decidir se você vai fechar aquela adesão ou não, é o fechamento. Gente, o que é o fechamento? Não precisa nem falar. Fechamento é depois que você passou as afirmações, quebrou as objeções. Vai acontecer, gente, é óbvio, você pode quebrar, tem aqui, sei lá, 6, 7 objeções aqui. Vai ter cliente que vai ter todas elas, você vai quebrar todas elas e ainda assim não vai fechar, tá? É casos e casos, é óbvio, tá? Não quer dizer que você quebrando as objeções você vai fechar, que é 100%, mas aumenta muito as suas chances, tá? O fechamento, primeiro, seja sempre ativo, usar sempre perguntas fechadas. Como assim, gente? O que é ser sempre ativo?
O fechamento, aí é o que diferencia o bom vendedor do mau vendedor. O fechamento, quem direciona é o vendedor. Você sempre tem que ser ativo, você tem que estar no comando, tá? Sempre usar perguntas fechadas, você que vai direcionar o que o cliente vai dizer. O que é a diferença de pergunta fechada para pergunta aberta? Uma pergunta aberta, por exemplo, eu até coloquei aqui, uma pergunta de fechamento, onde o cliente mora, tá? Quando você pergunta onde você mora, o cliente não tem como te responder uma outra coisa. Ele vai falar onde ele mora, sou da região tal, lugar tal, endereço tal. Um outro exemplo com a mesma pergunta, mas de forma aberta. Como é aí onde o senhor mora? O cara pode falar várias coisas. Aqui é perigoso, aqui é seguro, aqui é isso, aqui é aquilo outro. Um exemplo de pergunta aberta e fechada só para vocês entenderem a diferença. A pergunta fechada é que você tem como direcionar a resposta da pessoa. Tá? Então, pergunta de fechamento. Quebrou a objeção do cara. Não espera ele criar novas objeções. Tá? Principalmente pelo telefone. Fechamento, você não pode dar tempo para o cliente pensar. Tá? Fechamento tem que ser ativo. Agendamento. Quebrou a objeção lá do preço, por exemplo, ou da adesão. Enfim, você usou um dos argumentos que a gente citou atrás. Tá, tudo bem, mas onde que o senhor mora mesmo? De qual região que o senhor é? Para eu poder estar agendando, para poder estar indo aí fazer o fechamento do seu contrato. Às vezes o cara não falou que quer, mas tem cliente que não vai falar que quer. Tem cliente que tem que ser conduzido. Isso é perfil de pessoas. Se você não conduzir o cliente, você não vai fechar a venda. Tá? Eu costumo dizer, gente, que vendedor bonzinho não vende. Tá? Se você quer ser vendedor, se você quer ter resultado, não adianta ser bonzinho. Eu não estou dizendo para você ser mal, para você ser rude, para você ser grosso com o cliente. São coisas totalmente diferentes. Mas você tem que ser ativo no seu fechamento. Tá? Dê você as opções. Não deixe a decisão nas mãos do cliente. Vou dar um exemplo de agendamento. Eu vejo muito consultor errando nisso. Tá? Perde venda porque não sabe fazer fechamento. Um exemplo de agendamento. Fulano, o senhor é de tal lugar. Qual o melhor dia para eu ir aí na casa do senhor para a gente fechar? Meu amigo, nunca faça isso. Parece bobeira, mas você está deixando a decisão na mão do cliente. Nunca pergunte qual o melhor dia para eu ir aí e deixa na mão dele. Dê você as opções. Fulano, tudo bem, senhor é de tal região, eu estou vendo aqui na minha agenda, eu tenho terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã disponível. Desses 2 dias, qual que o senhor prefere? Você fechou a pergunta. Você fez a mesma pergunta, mas você fechou. Você deu 2 opções para ele. Segunda ou terça. Se não der para ele nesse dia, ele vai te falar que não dá. Poxa, esse dia não dá para mim. Vamos marcar tal dia. Então você não pode abrir muito para o cliente. Pergunte forma de pagamento. Isso aqui, essa pergunta é uma forma de concretizar e concluir sua venda. Tá? Fez o agendamento. O senhor vai pagar no cartão? Quem não tem, não usa, não sabe como usa, tem algumas dicas que eu posso passar depois de como você aceitar o cartão na adesão, tá? Não vem ao caso aqui agora, mas depois a gente passa. Perguntar, o senhor vai pagar no cartão? O senhor vai fazer transferência bancária? Os 350 da adesão, deixa claro para o cliente. Os 350 da adesão, o senhor vai pagar no dinheiro? Aí, isso ele vai fazer ele entender o quê? Poxa, eu tenho que pagar na hora, quando ele vir aqui. O cliente vai te dar a possibilidade, no cartão, enfim. Pergunte sempre a forma de pagamento, porque se o cara te confirmar, não, vai ser no cartão, não, vai ser no dinheiro, não, vai ser transferência. Ele já confirmou que ele vai comprar o produto. Ele não falou que quer, mas ele te respondeu. Subconscientemente, ele já comprou o seu produto. Entendeu? Então, pergunte a forma de fechamento, que se o cliente te der uma resposta positiva, quer dizer que ele já comprou o produto. Isso já te economiza muito tempo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente poder encerrar aqui, num próximo treinamento, a gente passa mais detalhes. Para concluir, antes do fechamento, tá? Informações obrigatórias a ser passada ao associado. Gente, leia muito bem, obrigatórias. Todo mundo, a partir de hoje, tem que passar essas informações para o cliente. Pelo mesmo motivo que eu citei antes de iniciar o treinamento. Isso está causando problema, isso está gerando prejuízo para a empresa. E se vocês querem ter uma empresa sem reclamação no Reclame Aqui, com excelente índice de qualidade, continuar atendendo da forma que a gente está atendendo muito bem e tendo aí muitos clientes satisfeitos, isso vem de você. Começa sempre do consultor, que é a nossa primeira porta com o cliente. Então é obrigatório a partir de hoje todos os consultores passar essas informações. Primeiro, se for pelo WhatsApp, o texto de divulgação, que lá vai ter os acessos para o cliente, a APV, o FGRS, o site da empresa, o Facebook, se ele precisar. Como eu falei, daqui a pouco eu vou mandar para vocês lá, até mesmo não só o texto, mas um exemplo de atendimento meu,
eu vou mostrar para vocês um cliente que eu fechei pelo WhatsApp em 10 mensagens, tá? Eu vou mostrar, vou mandar para vocês lá depois no WhatsApp o áudio que eu mandei, o que eu falei para o cliente, para vocês tomarem como uma base. Quer dizer que vocês têm que falar exatamente as mesmas coisas, as mesmas palavras, com as mesmas letras, os textos? Não, é óbvio, você não vai virar um robô, tá? Mas é importante, obrigatoriamente, vocês vão ter que passar essas informações. Segundo, PPA, eu já falei sobre isso no início, na hora de apresentar o produto. Você tem que enviar a PPA para o cliente, tá? Terceiro, explicar sobre a APV e o FGRS. Isso aqui, gente, não é uma obrigatoriedade que vai atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. Se você seguir o passo a passo, isso vai te ajudar. Vai ajudar você a fechar a venda, vai deixar tudo muito mais claro para o cliente e vai diminuir muito os problemas que a gente está tendo na empresa pelo consultor não saber vender, pelo consultor não saber passar as informações, tá? Então explica sobre a APV e o FGRS e explicar todos os benefícios, tá? Porque às vezes o cliente, porque proteção por proteção, gente, todas protegem o veículo, todas têm danos a terceiros, mas o que vende às vezes, o cliente vai pensar, poxa, aqui está o preço X, mas aqui eu tenho, o Marcos inclusive está na sala aqui, ele viu lá um exemplo que a gente teve de um fechamento semana passada, o cara gostou muito da proteção residencial, isso é um Corolla, entendeu? Às vezes precisa de alguma coisa do tipo, então às vezes o cliente vai comprar o produto não só pela proteção, porque ele poderia ter proteção em qualquer outra, mas às vezes é uma assistência pet que vai chamar a atenção do cara, o cara gosta muito de animais, tem um pet em casa, às vezes é um clube de benefício, ele gosta de desconto, enfim. Então o cliente ele tem que saber todos os benefícios, tá? 5, taxa de rastreador. Nós tivemos um problema muito grande, recente, agora na empresa, com um consultor que já tem tempo de negócio, tá? Por não falar de taxa de rastreador. Gente, isso aqui é imprescindível, tá? Foi um cancelamento que gerou um problema, um transtorno muito grande, não vem ao caso citar aqui, tá? Mas quem sabe, que não falou da taxa de rastreador. Não sei, por algum motivo achou que ia perder a venda, mas na hora de fazer lá a instalação do rastreador, a pessoa não sabia que tinha taxa de rastreador. E aí gerou um problema maior, teve que devolver valor de adesão, enfim, não vem ao caso. Mas é obrigatório, todo consultor tem que falar da taxa de rastreador. Tá? Se você vai negociar ou não, se você vai passar o valor cheio para o cliente, se você vai dar um desconto, aí é negociação sua com o cliente, mas o cliente tem que saber da taxa do rastreador. Isso antes do fechamento, tá? E tem as informações obrigatórias após o fechamento. Depois que você fechou a venda, o cliente já assinou o contrato, já está protegido. Informações obrigatórias que o cliente tem que saber, que a gente está tendo problema com isso também. Primeiro, explicar sobre o regulamento e disponibilizá-lo. Nosso regulamento está disponível para todo mundo, todo consultor tem acesso, todo consultor tem que ler o regulamento, a gente já teve treinamento de regulamento, justamente para não ter problema. Quer dizer que você tem que sentar lá com o cliente e ler as 17 páginas do lado dele? Não, mas você tem que explicar os principais pontos, que vocês vão saber qual é. O primeiro, informar sobre a carência de 90 dias. A gente já teve problema para o cliente não saber de carência, tá? Se você não sabe o que é a carência de 90 dias, já está errado por aí. Você não leu o regulamento. Então já está errado que você tem que ler o regulamento, entender e passar isso para o cliente. Gente, isso não vai atrapalhar a sua venda, pelo contrário. Como eu falei, não é o que você vende, é o como você vende. Se você souber vender, a maioria das associações à carência é 120 dias, 150 dias, tem umas que é até 180 dias. Se você mostrar para ele, ó, não como uma barreira, mas como um benefício, ó, um diferencial da nossa é que a nossa carência só é 90 dias. As outras são 150, 180. Então você tem um benefício de ter uma carência menor. Então é como você passa a informação para o cliente, mas ela tem que ser passada. 3. Informar sobre franquia. Gente, isso é básico. Qualquer associação, inclusive seguro, tem franquia. Só que às vezes o cara é novo, às vezes o cara nunca protegeu um veículo e não sabe, ou às vezes até tem, mas nunca precisou usar e não sabe que existe franquia. Você tem que explicar a franquia para o cliente. Depende do veículo dele, 5%, 8%, 10%, que inclusive também é menor do que a maioria. Tem associação aí que carro particular é 10%, a nossa é 5%. Enfim, então informe sobre a franquia. 3. Baixe o aplicativo no celular do cliente. Isso aqui vai evitar, não vou dizer dor de cabeça, mas vai diminuir muito o seu trabalho e o trabalho das atendentes que hoje está lá na sede para poder ajudar o cliente.
No aplicativo o cliente consegue segunda via de boleto. No aplicativo ele consegue abrir um chamado para roubo, furto, qualquer outra coisa. No aplicativo ele tem o rastreador, ele sabe como usar. Então você tem que explicar isso para ele. Baixa o aplicativo na hora para ele lá no celular. E 5, informar os números de atendimento. Tem cliente que... Por que isso aqui, gente? É óbvio que se você é um bom vendedor, se você tem um relacionamento com o seu cliente, é normal que se acontecer alguma coisa ele vai falar com você. Mas não é normal ele não saber com quem tem que falar, tá? Isso aqui vai te evitar o quê? 2 horas da manhã o cliente foi roubado e ele te ligar para falar que foi roubado. Por quê? Porque você não informou para ele para quem que ele tem que ligar quando acontecer alguma coisa. Então é obrigatório, você tem que passar para o cliente o número do 0800, já tem no próprio cartãozinho lá, que vai junto com o contrato dele, tá? Os números do escritório, se ele precisar entrar em contato, tá? Então, gente, inadmissível a partir de hoje a gente ter erros bobos. Como eu falei, tem muita coisa que eu tô passando aqui que a maioria de vocês já sabe, mas a maioria não tá fazendo, e isso tá gerando transtorno. Então, a partir de hoje, todos vão ser obrigados a passar essas informações, beleza? A gente ainda tem 3 minutos aqui de sala, para de repente estar tirando alguma dúvida. Se de repente precisar passar um pouquinho mais, a gente abre uma nova sala.